Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 12 de abril de 2022. Como nasceu o mito dos vampiros? Mais doenças e menos Drácula. Os vampiros são um mito com séculos de história e que podem estar associados a doenças como a raiva e a pelágra e não ao Drácula. O vampiro é uma imagem comum na cultura pop de hoje, e que assume muitas formas, de Alucard, o arrojado filho de Drácula no jogo para a PlayStation Castlevania, até Edward, o amante romântico e idealista da série Twilight. Em muitos aspectos, o vampiro de hoje está muito distante das suas raízes no folclore do leste europeu. A primeira referência conhecida a vampiros apareceu na forma escrita em russo antigo em 1047 BC, logo depois de o cristianismo ortodoxo se mudar para a Europa Oriental. O termo para vampiro era upir, que tem origens incertas, mas o seu possível significado literal era coisa no banquete ou sacrifício, referindo-se a uma entidade espiritual potencialmente perigosa que as pessoas acreditavam poder aparecer em rituais para os mortos. Era um eufemismo usado para evitar falar o nome da criatura e, infelizmente, os historiadores podem nunca saber o seu nome real, ou até mesmo quando crenças sobre ele surgiram. O vampiro desempenhava uma função semelhante à de muitas outras criaturas demoníacas no folclore ao redor do mundo, eram culpados por uma variedade de problemas, mas principalmente por doenças, numa época em que não existia conhecimento sobre bactérias e vírus. Os estudiosos apresentaram várias teorias sobre as ligações de várias doenças com os vampiros. É provável que nenhuma doença forneça uma origem simples e pura para os mitos sobre vampiros, uma vez que as crenças sobre si mudaram com o tempo. Mas duas em particular mostram associações sólidas. Uma é a raiva, cujo nome vem de um termo latino para loucura. É uma das doenças mais antigas reconhecidas no planeta, transmissível de animais para humanos e propagada principalmente através de mordidas, uma referência óbvia a uma característica clássica do vampiro. Existem outras ligações curiosas. Um sintoma central da doença é a hidrofobia, o medo da água. Contrações musculares dolorosas no esôfago fazem com que as vítimas de raiva evitem comer e beber, ou mesmo engolir a própria saliva, o que acaba por causar espuma na boca. Em algum folclore, os vampiros não podem atravessar a água sem serem carregados ou ajudados de alguma forma, como uma extensão desse sintoma. Além disso, a raiva pode levar ao medo da luz, padrões de sono alterados e aumento da agressividade, elementos com que os vampiros são descritos numa variedade de contos populares. A segunda doença é a pelágra, causada por uma deficiência alimentar de niacina, vitamina B3, ou do aminoácido triptofano. Frequentemente, a pelágra é provocada por dietas ricas em derivados de milho e álcool. Depois de os europeus desembarcarem nas Américas, transportaram o milho de volta para a Europa. Mas ignoraram uma etapa fundamental na preparação do milho: lavá-lo, geralmente com limão, processo que pode reduzir o risco de pelágra. Pelágra causa dermatite, diarreia, demência e morte. Alguns pacientes também apresentam alta sensibilidade à luz solar descrita em algumas representações de vampiros, o que leva a uma pele semelhante à de um cadáver. Susto social. Várias doenças mostram ligações com o folclore sobre vampiros, mas não podem necessariamente explicar como é que os mitos realmente começaram. Pelágra, por exemplo, não existia na Europa Oriental até ao século XVIII, séculos após o surgimento das crenças sobre os vampiros. Tanto a pelágra como a raiva são importantes, entretanto, porque foram epidemias durante um período-chave na história dos vampiros. Durante a chamada Grande Epidemia de Vampiros, de aproximadamente 1725 a 1755, os mitos sobre vampiros tornaram-se virais em todo o continente.
À medida que a doença espalhava-se na Europa Oriental, as causas sobrenaturais eram frequentemente culpadas e a histeria vampírica espalhava-se por toda a região. Muitas pessoas acreditavam que os vampiros eram mortos-vivos e que o vampiro poderia ser interrompido atacando o seu cadáver. Realizavam-se enterros de vampiros, o que poderia envolver colocar uma estaca no cadáver, cobrindo o corpo com alho e uma variedade de outras tradições que estiveram presentes no folclore eslavo durante séculos. Enquanto isso, soldados austríacos e alemães a lutarem contra os otomanos na região testemunharam essa profanação em massa de túmulos e voltaram para casa na Europa Ocidental com histórias de vampiros. Mas por que é que tanta histeria de vampiros surgiu em primeiro lugar? A doença era a principal culpada, mas uma espécie de tempestade perfeita existia na Europa Oriental na altura. A era da grande epidemia de vampiros não foi apenas um período de doenças, mas também de convulsões políticas e religiosas. Durante o século XVIII, a Europa Oriental enfrentou pressões internas e externas à medida que as potências domésticas estrangeiras exerciam o seu controle sobre a região, com as culturas locais frequentemente suprimidas. A Sérvia, por exemplo, estava a lutar entre a monarquia dos Habsburgo na Europa Central e os otomanos. A Polônia estava cada vez mais sob domínio estrangeiro, a Bulgária estava sob o domínio otomano e a Rússia estava a passar por mudanças culturais dramáticas devido às políticas do czar Pedro, o Grande. Allan Kardec coloca na pergunta 459 do Livro dos Espíritos um questionamento sobre esse assunto nos seguintes termos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Cuja resposta foi: a esse respeito sua influência é maior do que credes, porque, frequentemente, são eles que vos dirigem. A respeito das influências em a Gênese esclarece Allan Kardec, tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau da perfeição moral destes. Herculano Pires em seu livro Vampirismo afirma, a entidade espiritual parasitária procura ajustar-se ao parasitado, na posição de uma subpersonalidade afim. Ambos vivem em sintonia, mas o parasita às custas das energias do parasitado, cujo desgaste naturalmente aumenta de maneira progressiva. Ambos ganham e perdem nessa conjugação nefasta. O parasitado sofre o duplo desgaste de suas energias mentais e vitais e o parasita cai na sua dependência, perdendo a sua capacidade individual de sobrevivência e conservação. A morte do parasitado afeta o parasita, que morre sugestivamente com ele, pois perdeu a capacidade de viver, sentir e pensar por si mesmo. Os casos de pessoas dependentes, excessivamente tímidas, desanimadas, inaptas para a vida normal, essas de que se diz passaram pela vida, mas não viveram, são tipicamente casos de parasitismo. As próprias condições orgânicas dessas pessoas, que não reagem devidamente aos socorros medicamentosos, alimentação e aos estímulos do meio, de práticas espirituais ou físicas, decorrem de deficiências orgânicas, mas também da sobrecarga invisível do parasitismo espiritual. As medicações estimulantes e os tratamentos psicológicos raramente produzem os efeitos desejados. Mas a conjugação desses recursos habituais com o tratamento espiritual para a expulsão do parasita,
que representa no organismo da vítima uma forma de subvida consumidora, geralmente produz efeitos surpreendentes. As causas dessa situação mórbida decorrem de processos kármicos originados por associações criminosas em vidas anteriores dos comparsas. Os recursos espirituais são os passes espíritas, a frequência regular a reuniões mediúnicas, o estudo e a leitura dos livros espíritas básicos, a prática da prece individual diária pelo parasitado em favor do parasita ou parasitas. Todas essas providências devem ser orientadas por pessoas conhecedoras do espiritismo, despretensiosas e dotadas de bom senso, o que permitirá o controle do processo de cura. Todas as práticas exorcistas, queima de ingredientes, queima de defumadores, aplicação ginástica de passes formalizados, o uso de plantas supostamente milagrosas ou objetos de magia só poderá agravar a situação. O espírito parasitário é uma criatura humana com os direitos comuns da espécie humana e deve ser sempre encarado como parceiro dos sofrimentos do parasitado. Nesses tratamentos não se deve desprezar o concurso médico, pois os efeitos negativos do parasitismo espiritual, depauperando o organismo da vítima, propiciam também a infiltração dos parasitas do meio físico, que devem ser combatidos com os medicamentos específicos. Embora a ação espiritual das entidades protetoras possa também ajudar o reequilíbrio orgânico, a presença de um médico, se possível espírita, se faz necessária. Enganam-se os que se voltam contra a medicina nessas ocasiões, pois as leis e os recursos do meio físico são mais apropriados nesses casos. Cada plano da natureza tem suas exigências específicas, que precisamos respeitar. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.